Agora, tem um detalhe, uma informação que o nosso Bruno Pinheiro, lá de Brasília, trouxe e que daqui a pouquinho está entrando no site da Jovem Pan e daqui a pouco ele também vai trazer em detalhes aqui na programação, que é a de que o Kassab revisitou a posição inicial dele e pressionou o Lula por mais espaço no governo. Ele estava vendo ali a movimentação do MDB, a Simone entrando ali nessa cota, o MDB ganhando espaço, outros partidos já tinha negociado o Favaro no agro, e aí agora ganhou mais 2 posições, serão pelo menos 3 nomes no governo, aí tem Senado, tem Câmara, posições de destaque, para que o PSD de Kassab se mantivesse ainda como base deste novo governo Lula. Ou seja, a gente está falando do PDT, falamos do MDB, mas o PSD, a gente sabe, é um partido estratégico pela articulação que tem para que se consiga governar. E aí, diante disso, o Bruno Pinheiro traz essa informação aqui para a gente, os detalhes na reportagem dele no site, daqui a pouquinho aqui na PAN, de que o Kassab vai ter mais esse espaço no governo. Todo mundo buscando esse espaço, essa articulação. Queria te ouvir sobre o PSD também, Conrado. Bom, o que a gente está vendo aqui é essa mordida do governo, né? Nós já começamos aí a questionar o próprio PMDB aí, tá colocando, acho que tá indo o Helder Barbalho também, que é o filho lá o Helder não, o Jader Filho lá, né, que é o filho do Jader, o Renan Filho também vai pegar o Ministério dos Transportes. Bom, isso aí eu acho que talvez a gente comente aí no decorrer do dia. E o Kassab não pode ficar para trás, né? É que o butim, o bolo, o número de ministérios está cada vez maior. A gente viu uma discussão aí do Lula dizendo, não, que nós não teremos problemas, foi o Rui Costa que falou, né, em nome do Lula. Não, vão ser criados mais ministérios, mas nós não vamos gastar mais dinheiro com isso. Como não? Né? Serão cargos de ministros, cargos de secretário, mais todo o entourage a ficar ao seu lado. E aí o Kassab não poderia deixar por menos, né? Ser uma águia da política, uma raposa aí que dança para onde mais trouxer benefício, e tá vendo que estão todos os partidos mordendo à vontade a máquina pública. Talvez ele estivesse um pouco desabilitado aí pelos 4 anos que a gente teve no hiato desse tipo de negociação, né, de cadeiras políticas dentro dos nossos ministérios e das estatais, e agora veio com força total, dá a sua mordida, né, para não deixar passar, porque agora é o momento onde está todo mundo mordendo, né, Arus? E aí ninguém vai deixar a picanha, vamos dizer, mas obviamente que os melhores, o filé mignon e a picanha, isso aí já ficou para o PT, né? O PT nessa frente ampla dele não teve nada de ampla. Vamos ficar com os ministérios mais poupudos para nós e dar essa segunda divisão, o segundo escalão, para aqueles que tentarem apoiar de maneira formal o governo agora. Também, Kobayashi, sobre o PSD e essa articulação. O PSD é um partido estratégico, importante para qualquer governo que queira ter uma boa governabilidade, né? É o típico partido fisiológico de centrão. E agora a gente sabe que as moedas de troca são outras. Já não tem mais orçamento secreto como era antes, né? Após a declaração de inconstitucionalidade pelo STF. O meio que o governo executivo tem de ter esse apoio no parlamento, no Congresso do PSD, é fatiando parte do governo executivo através dos ministérios. Então o Kassab, como líder do PSD, está indo atrás de morder a parte dele ou do partido nessa negociação de governo. E o Kassab, ele é um expert nisso, né? Ele consegue se relacionar politicamente tanto com o governo do Lula, agora futuro, como já foi no passado, inclusive sendo ministro, como aqui no estado de São Paulo também, participando de todos os governos já há muitos anos, inclusive participando agora de negociações para indicar pessoas para o governo no estado de São Paulo, inclusive. Então a gente sabe, o PSD não vai ficar de fora porque nunca ficou. E ele vai querer sim morder alguma fatia do governo federal através de um ministério. Ô Vilela, representantes do MDB vão se reunir com o Lula para encaminhar indicação do Jader Filho para ser o ministro das cidades no próximo governo. E aí vai lembrar que o Jader Filho é irmão do governador do Pará, o Helder Barbalho, e filho do senador Jader Barbalho. Então, só fazendo aqui a árvore genealógica da família aqui.
A pasta é uma das mais importantes do governo e é aquilo que eu dizia. Ela tem tijolo na mão, não é? Ela abriga programas de visibilidade, como o Minha Casa, Minha Vida, por exemplo. E aí, uma ala da Câmara não está vendo com bons olhos essa indicação, avaliando que seria concentrar poder demais nas mãos da família Barbalho. Como é que você vê essa história, Vilela? Olha, esse tipo de disputa interna, especialmente em grandes bancadas, isso vai acontecer. É evidente que outros setores da bancada têm outros nomes de maior interesse e aí fica nessa queda de braço. O fato é que o governador do estado do Pará, ele fez a lição de casa, ele elegeu uma grande bancada, ele saiu eleitoral positivo ao Lula e eu vejo dificilmente o nome será outro que não o indicado pelo Diretório do Pará. E aí, com isso, a bancada vai acabar, de alguma forma, encontrando caminhos para se resolver politicamente. Vejamos que, com isso, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai deixar 3 ministérios com o MDB, o que, de fato, acaba fazendo com que os outros partidos de porte semelhante queiram exigir um tratamento mais ou menos recíproco. Então, temos ali o União Brasil, que já tem ali um ministério assegurado, mas já está construindo ali caminhos para um segundo ministério. Nós temos o PSD de Kassab aí, que está com uma vontade de, inclusive, abocanhar não apenas 2, mas 3 ministérios também, com essa manifestação que foi colocada. E com isso já começa a surgir no entorno do presidente eleito a possibilidade, inclusive, de se criar um 38º ministério, ao invés dos 37, porque, de fato, o apetite é muito e a disputa por posições ela acaba sendo muito forte. Então, eu não me surpreendo se essa ideia que já foi aventada acabar vingando de se criar um 38º ministério para acomodar todas as forças políticas que querem estar envolvidas nesse novo governo. É aquela velha história do farinha pouca, meu pirão primeiro, Kobayashi? É exatamente isso, Aros. E esse ministério tem tijolo, como você diz, e é um ministério importante na relação política, porque é um ministério que capilariza essa relação com todos os prefeitos. Quando os prefeitos de todo o Brasil vão a Brasília pedir alguma verba para os seus municípios, é lá no Ministério da Cidade que eles vão. Então, isso acaba gerando trocas de favor ou dívidas de favor com o ministro da pasta, com aquele que tem o poder de lançar verbas para estes municípios, esses prefeitos, esses vereadores do Brasil inteiro que vão a Brasília atrás de recursos. Chama muito a atenção o fato de mais um filho de um grande político do Norte, do Nordeste, estando aí na disputa por um ministério. O Conrado já falou aqui que, além do Jader Filho, a gente tem o Renan Filho, que estava pleiteando até esses últimos dias uma vaga no Ministério dos Transportes, né? E a gente acaba vendo um raio-x, um panorama geral, e uma radiologia que mostra pra gente que ainda há muito a evoluir. A gente tem um coronelismo instalado no nosso país que precisa de uma evolução muito rapidamente para o desenvolvimento da nossa nação. São 5 horas mais 29 minutos agora, esse é o 3 em 1, e aí, pegando carona aqui nessa fala do Kobayashi, é interessante observar, Conrado, não só o que você dizia sobre vamos colocar no Google e pesquisar alguns dos nomes, mas como muitos caciques cujos nomes nós havíamos deixado de ler, não é, no noticiário, de ouvir, de assistir no noticiário com frequência, se tornaram agora títulos novamente das manchetes estampadas nos portais. Isto é sintoma de algo. A minha pergunta para o doutor Conrado é: do quê? Daquilo que a gente não pode falar muito aqui, senão eles fecham a televisão, né, Aras? É inacreditável que a gente volta tão rápido, né? Eu achei que eles iam... Ok, talvez vai ter uma lua de mel ali nos primeiros 100 dias de governo, né? Que é isso, nem tomaram o poder, já voltou a patota toda, talvez para
conseguiram drenar dos cofres públicos tudo aquilo que não conseguiram drenar nos últimos 4 anos. E agora vale a pena a gente levantar essa questão que o Nelson nos trouxe aqui, que é o seguinte, ó, o PMDB continua sendo o partido que mais tem prefeituras no Brasil. Então essa capilaridade do PTB, que é onde faz campanha, é onde é distribuído santinho, é onde passa o caminhão na rua, vote em mim, vote em mim, vote em mim, é sempre muito importante. E o PMDB, nas últimas eleições, nas eleições de 2018, havia perdido nomes na nossa Câmara, foi para 37, agora volta para 42. O PSD do Kassab tinha 46, perdeu 4 cadeiras, voltou para 42 também. Então a gente está ali todo mundo, e a gente 42, nós estamos falando praticamente quase 10% do que tem a nossa Câmara, que são 513 deputados. Então a gente está ali, ó, no limiar de 8% do que eles podem ter para dizer aonde vão votar. E olha os ministérios que o PMDB pegou. Esse aí não é bobo, né? Esse aí está sempre no poder. Eles tiveram com os outros governos da Dilma, por exemplo, Michel Temer era o vice-presidente, e eles estão sempre mordendo. Não tem tanto que pegar agora ministérios da cidade, que está chegando mais um barbalho, né? É um barbalho que a gente está vivendo aqui. E lá no Ministério também dos Transportes, que é outro ministério forte, pujante do Brasil, a gente tem aí o Renan Filho estreando. E aí vocês já viram, né? São gerações e gerações que se mantêm no poder, como a gente tem as principais famílias que tomam conta da nossa nação aí de maneira não republicana. Vamos finalizar assim, Aros.